Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Anderson da equipe comercial do Vitrina e hoje trouxemos alguns assuntos que entendemos serem muito importantes e que também vários clientes nos pediram, então achamos que seria bacana gravar esse vídeo para vocês, para ajudar a inclusive entender como que o Vitrina funciona e quais são os passos que eu tenho que dar. Então fique ligado que aqui a gente vai falar para você que já é cliente do Vitrina ou para você que acabou de contratar a nossa solução. Você que está chegando agora deve estar se perguntando, bom, eu contratei o Vitrina, e agora o que eu faço? Qual é o próximo passo que eu tenho que promover dentro do meu cenário, enquanto loja, enquanto empresa, para que a minha integração funcione corretamente? Nós sempre temos a nossa central de ajuda, a nossa base de conhecimento, onde a gente tem uma quantidade bem grande de materiais de apoio. Eles são materiais escritos, exatamente para promover esse fluxo de compreensão do uso, do preenchimento correto das informações, mas nós também temos o nosso canal no YouTube. Esse canal no YouTube é onde nós postamos esses vídeos exatamente para ajudar você que está chegando agora na nossa operação aqui com o Vitrina, ou até mesmo as empresas que já operam, que são clientes e que já usam a nossa solução. Muitas vezes existe o cenário da entrada de uma nova pessoa, uma necessidade de ajuste no ciclo da operação e que às vezes gera uma dúvida. Então, nesse caso, o importante vamos separar aqui os dois contextos. Você que está chegando agora, você que acabou de contratar o Vitrina, é importante você entender que o Vitrina é uma ferramenta de integrações. Ela pode ser usada sem ter uma origem de dados, ou seja, eu não necessariamente não preciso de um RP, eu não preciso ter um sistema conectado para enviar as informações para o Vitrina, tá? Isso é possível acontecer. Mas claro que se você tiver um RP e se você já tem esse RP, você viu e ele já está homologado com o Vitrina, é interessante que a origem dos seus dados seja o seu RP. Até porque o seu RP é onde você cadastra o seu produto, é onde você mantém as questões fiscais desses produtos, é onde você controla o quantos a pagar, o quantos a receber. Então, o cadastro que você gerar dentro do seu RP, ele vai chegar para nós dentro da solução, dentro do painel do Vitrina, tá? Isso é muito importante porque a origem, ela precisa ser seguida até para que você saiba aonde você vai editar o produto depois. Se eu tenho já a origem sendo o meu RP, eu vou editar o meu produto dentro do RP. Então, eu crio ele lá, eu edito ele dentro do RP. Assim, eu evito sobreposição de informação. Então, esse ponto é bem importante. E aí você vai notar que o primeiro passo que você tem que executar dentro do Vitrina, após você logar dentro da nossa ferramenta, a primeira coisa que você vai ver, antes inclusive de começar a operação, é você ler os nossos termos de uso, nossa política de privacidade, exatamente para você entender como que o Vitrina trabalha com os seus dados, como que o Vitrina cobra, quais são os pontos de atendimento do Vitrina. Lá nos nossos termos de uso existe a nossa tabela de preços, de contratação dos planos, existe a tabela de SLA, de atendimento, e isso é um ponto também bem importante, né? Quando você precisa de um apoio técnico, quando você tem uma dúvida e você necessita abrir um chamado, é importante entender que o seu chamado ele é tipificado, ele é avaliado sob o ponto de vista de urgência e ele recebe um SLA. Esse SLA é o tempo de atendimento. Isso é bem importante porque nós precisamos atender e nós buscamos atender todos os nossos clientes no menor SLA possível. Mas é importante entender qual é esse SLA e ele está exatamente dentro desses termos de uso, que é para você entender o funcionamento da ferramenta. Feito o aceite dos termos de uso e você visualizou, né, já foi definido que o seu RP vai ser a origem, então você vai ter que colocar o seu RP conectado ao Vitrina. E para isso existem manuais, existem vídeos sobre RPs que você pode conectar ao Vitrina e o que você tem que preencher em cada um desses RPs e até mesmo do lado do Vitrina, né? Porque nós temos integrações em que o Vitrina ele é 100% ativo. O que significa isso?
O RP, ele é passivo, então ele não executa nenhuma ação, e quem executa a ação é o próprio Vitrina. Isso acontece com boa parte dos RPs que nós temos conectados aqui. Então você cadastra o produto no seu RP e o Vitrina vai lá e busca ele. Mas para isso acontecer, você tem que ter configurado, você tem que ter seguido o manual de configuração desse RP para que a integração esteja correta. Se você pegar os casos dos RPs que nós temos maior número de clientes aqui, Bling, Tiny, Home, são RPs passivos, onde você configura o RP, você configura o Vitrina, e a partir do momento que você cadastra o produto, o Vitrina vai lá e puxa esse produto para dentro da aplicação. Isso é bem importante porque você não precisa forçar nada do lado do RP, você não precisa executar uma ação de pegar do RP e mandar para o Vitrina, né? Você simplesmente cadastra o produto e existem cenários de RPs, inclusive, que tem um campo de flag, né, que é um campo de marcação para você dizer, olha, esse produto aqui, então eu quero integrar, né? Isso é específico de cada RP, não são todos que têm essa informação, então por isso que é importante ler o manual e ver o vídeo, né, se ele já estiver disponível na área de vídeos do nosso canal do YouTube, veja o processo de configuração para que você entenda se aquele canal ele tem um flag, como que aquele canal se comporta, aquele RP se comporta na hora de integrar com a nossa ferramenta. Esse ponto, eu diria, ele talvez seja o mais importante, porque à medida que você evoluir nesse cenário, o restante das informações elas já vão ficar muito mais claras e você vai conseguir executar e acompanhar todo o processo de integração. Então, voltemos a frisar, né? A parte de integrações de origem de dados, que é o seu RP, ele precisa estar muito bem feito. E aí você precisa ficar atento a questões dos campos a serem preenchidos. Eu vou pegar aqui exemplo novamente do Bling, porque ele é um dos RPs de mercado mais usado. No Bling existem 2 pontos, né? Você tem que criar o token, que é o usuário API, e você tem que criar a conexão com o Vitrina, que fica na parte de integrações de e-commerces e marketplaces. Então lá você vai criar isso lá no nosso vídeo ou no nosso manual, está descrito, né, bem corretinho, o que você tem que preencher e como que você tem que colocar. À medida que você preenche esses dados dentro do Bling, você consegue obter essas informações, você retorna o painel do Vitrina, na parte de configurações de loja e ERP, e você vai preencher no Vitrina essas informações. Fique atento que o Bling, por exemplo, ele não tem um campo flag, para que você marque os produtos que você quer integrar. Tá? Ele não tem essa funcionalidade. O que existe nesse caso desse RP são filtros que geralmente são feitos através de categorias. Então, se você não quer enviar todos os produtos para cá, pode restringir as categorias que você quer através de configuração. Então, esse é um ponto importante. E existem outros cenários de configuração ali, além do token, né, para você integrar status de pedido, para você saber como que esse processo, né, de leitura, de gravação dos produtos vai ocorrer. Fique atento a esse cenário. Quando você configurou o seu RP como origem, aí, a partir desse momento, o Vitrina vai passar a receber os seus produtos. Tá? Então, há que entender ali que tem um tempo, né, que isso pode ocorrer. A partir do momento que você preencheu todos os dados, ativou a integração, ativou a loja, pode levar cerca de meia hora, 1 hora para começar a sincronizar os seus produtos. Se a configuração estiver corretamente, você consegue já no painel do Vitrina ir acompanhando a entrada dos seus produtos de maneira completa. Tá? Então, isso é o ponto ali que já dá o primeiro passo para você depois evoluir para o restante do processo de configuração. Aguarde esse processo de sincronização, né, a conclusão da recepção desse cadastro de produtos, tá? E se houver dúvidas em relação ao preenchimento dos campos, volte lá no manual, consulte o nosso vídeo de instrução, porque às vezes uma configuração que você tenha feito pode ocasionar um processo diferente de entrada de produtos. Tá? Então é bem importante ficar atento a isso. Bom, seus produtos chegaram aqui. E agora, o que eu faço? Né? Qual que é o próximo passo que eu tenho que executar
uma vez que agora sim o meu RP está conectado com Vitrina, agora sim os produtos chegaram e eu já consigo visualizar eles no meu painel e a princípio eles parecem corretos. Bom, se a princípio eles parecem corretos, é muito importante que você entenda que, sendo uma ferramenta de integração, e se você vai trabalhar com vários canais de venda, uma coisa bem bacana de ser feita nesse momento é você estar ali acompanhando a entrada dos seus produtos, verificar se os produtos que estão chegando, eles estão chegando corretos, com foto, com descrição, com peso, com medida, código de barra se ele possui, com marca, tá? Com atributos. Ah, mas por que eu tenho que olhar isso? Porque parte do processo de integração com os canais de venda trata esses campos todos como obrigatórios, né? Senão o processo de integração ele não funcionaria, porque essas informações aqui no Vitrina nós chamamos de premissas básicas. Então, isso estando correto, né, obviamente você não precisa olhar todos os produtos, tá? Você vai olhar os produtos para verificar se eles estão chegando corretamente. A partir do momento que você tem certeza que os primeiros que chegaram estão corretos, os demais também estarão corretos. Caso aconteça de você visualizar que algum produto não esteja correto ou todos que estão chegando naquele momento que você olhou não estão corretos, tá? Existe a possibilidade de você acionar a nossa equipe pelo canal do atendimento, tá? E aí o pessoal faz uma análise para verificar se é alguma configuração que foi feita incorreta, se é alguma questão de dados incompletos, né? E que de repente possa ser necessário puxar novamente a sua carga de produtos, ok? Então isso é o outro passo importante, né? Vejam que, na verdade, todos esses passos, eles são importantes e a gente sempre vai frisar, porque o Vitrina, sendo a ferramenta de integração, ela está totalmente dependente da recepção do cadastro de produtos. Como eu disse, é o primeiro passo, né? Não existe uma integração sem que exista um cadastro de produtos. Se você não for trabalhar com o RP conectado ao Vitrina, e pode acontecer, o Vitrina também está preparado para ser a sua base de cadastro de produtos. Então, existem também na nossa área de manuais processos que você tem que seguir para cadastrar um produto dentro da nossa ferramenta diretamente, tá? Então, se você cadastra o produto, você vai informar todos os dados dele, nome, fotos, todos os detalhes, deixar ele o mais completo possível dentro do painel da sua loja. Vencido essa etapa, o próximo passo é você adicionar os seus canais de venda, tá? Eles podem ser os marketplaces que você trabalha, pode ser o seu e-commerce. Então, existe uma área específica para você adicionar esses seus canais de venda. Ele vai ficar também em configurações, só que num submenu chamado canal de venda, ou canais de venda, tá? Mais corretamente dizendo. Na parte de canais de venda, cada canal que você trabalha, você vai precisar adicionar. Alguns canais exigem o token, outros canais são autenticação. Mas qual que é a diferença? Alguns canais eles já cedem para você o token para você promover a integração. E aí você vai até o painel do Vitrina e também localiza a nossa base de conhecimento ou nos vídeos dentro da nossa área no YouTube, quais são os canais e como configurar cada um deles. Lembrando também que cada canal tem mais ou menos informações a serem preenchidas com base em sua regra de negócio. São coisas que podem ser específicas do canal A que não tem no canal B. Isso você vai notar quando você começar a preencher os painéis de configuração de cada um dos canais, que existem configurações que às vezes você olha no A, também tem no B, mas você olha no A, não tem no B, porque é específico. Então fique atento ao preenchimento correto dessas informações. Ah, tem um ponto importante, tá? Se você já trabalha com esse canal, se você já vende produtos nesse canal, por exemplo, digamos que você está integrando o seu RP Bling com Vitrina, já recebeu todos os produtos aqui, está tudo correto, e você vai lá e autentica a sua conta do Mercado Livre, ok? Você autenticou a sua conta do Mercado Livre, mas você já vende produtos no Mercado Livre. Lembre que é muito importante, inclusive você vai notar que uma mensagem na tela pode aparecer, se você já trabalha com o canal, é importante que você execute a migração do canal para o Vitrina. Mas o que seria essa migração? Nada mais é do que você autenticou a conta, você vai deixar esse canal inativo, existe lá um campo, né, que você marca lá para ele ficar desativado,
e você solicita via chamado no nosso suporte a migração. A migração consiste em pegar a tua base de produtos do canal. Isso é bem legal, porque a gente vai ler tudo que você tem no canal do Mercado Livre, por exemplo, e vai comparar com o que está, né, que já foi recebido do teu RP dentro do Vitrina. Assim, a gente consegue cruzar os dados, ou seja, o produto que está no Mercado Livre, ele já está no nosso painel ali dentro do Vitrina. Se ele tiver, a gente, nesse processo de migração, a gente gera uma planilha que traz esse processo de comparação. Muito legal isso, né? Ele compara se o produto que está no Mercado Livre existe dentro do Vitrina. E se ele existe, ele já coloca uma coluna dizendo, olha, o produto que eu encontrei é esse daqui, por conta do código de referência que está preenchido no Mercado Livre. Se ele encontrou, muito bem, pode ser que seja o mesmo produto e está correto. Mas nesse processo de migração, a gente busca garantir que, mesmo para os casos encontrados, é importante você verificar se se trata do mesmo produto. Porque às vezes tem o mesmo código, mas não é o mesmo produto. Apesar do Vitrina ter encontrado esse produto, ele não é o produto correto. Então, nessa coluna, você vai olhar, você vai verificar, opa, esse produto não é o que o Vitrina encontrou. O que seria o correto é esse produto. Aí você vai nessa coluna e informa qual é o produto correto. Esse processo de migração, a nossa equipe, ela passa a orientação. Quando você abre o chamado, solicitando desejo migrar o meu canal do Mercado Livre para o Vitrina. Pois bem, nós rodamos a planilha e durante o processo de execução da planilha, nós respondemos o chamado para você com as instruções, que são exatamente essas que eu estou colocando. Você observar se o que foi encontrado é correto. E os que não forem encontrados, você pode apontar manualmente. Então não encontrou, mas lá no Vitrina tem e é esse produto aqui. Aí você vai preencher na coluna. Uma vez que você tenha concluído esse processo, você retorna para a gente a planilha. E é muito importante que você não altere essa planilha, não modifique a estrutura dela, porque o Excel ele acaba corrompendo muitas vezes quando você altera a estrutura. Então é importante manter a estrutura conservada. Você retorna para a gente migra o seu canal. Quando tudo estiver ok, aí você pode ativar o canal dentro do Vitrina e aí as informações passam a ser recebidas, os pedidos passam a ser recebidos, né? Então todo esse cenário acontece por conta da migração. Agora, se você não opera com esse canal e é um canal novo, você está começando a operar com ele agora, aí existem os próximos passos, né? Então você tem o cadastro, você já colocou o seu canal, ele está ativado, e agora o que eu faço? Bom, o próximo passo é você definir quais produtos você vai enviar para esse canal. Então você precisa colocar esses produtos dentro do cluster. Existe uma operação no nosso painel que chama-se gestão de clusters, exatamente para que você possa informar quais produtos você vai vender no canal A, quais produtos você vai vender no canal B. Assim, você pode ter um cadastro com 5.000 SKUs, por exemplo, mas no canal A você deseja vender 4.000. No canal B você deseja vender 3.000. E tudo bem, porque na verdade o cluster é o que faz essa separação. Então essa é a segunda rotina do fluxo de importância muito relevante para o processo da integração. Primeiro nós recebemos o cadastro, né? Aliás, ela é a terceira, né? Porque a gente falou, primeiro você recebe o cadastro. Segundo, você cria a sua conta do canal que você vai trabalhar, do seu marketplace, do seu e-commerce, você vai lá e adiciona a conta. O terceiro passo é você colocar no cluster os produtos que você vai comercializar. Então agora, se você já colocou no cluster, podem acontecer duas coisas com os seus produtos, tá? E é importante você saber e até para você entender como é que a ferramenta vai se comportar nesse caso. A primeira coisa que pode acontecer é, se você trabalha com um canal que não exige categorização, o que é categorização? É quando o canal ele tem uma árvore de categorias própria e que você, para mandar o produto para ele, tá, você tem que dizer, olha, meu produto se encaixa nessa categoria. Mercado Livre é assim, Shopee é assim, Amazon é assim. Então esses canais eles têm uma árvore de categorias própria. Você não consegue mandar um produto para eles sem que você diga que ele vai estar naquela categoria. Pois bem, existem canais que não têm essa obrigatoriedade.
Magalu é um canal que não tem essa obrigatoriedade, Americanas, Carrefour, entre outros. Dessa forma, por isso que eu disse que podem acontecer duas coisas, ok? Se você colocou um produto para vender no canal Magalu, por exemplo, e não tem obrigatoriedade de categorização, você colocar esse produto no cluster e ele estiver ativo, o canal já estiver ativo, porque é um canal que você não trabalha ainda, você está começando agora, o sistema vai mandar esse produto para Magalu. E aí também podem acontecer outras duas coisas, tá? O seu produto, ele vai ser recebido pela Magalu, ok, né? E ele vai ser publicado, ele foi aceito, mas ele também pode ser recusado. O que acontece durante o processo de recusa do produto? Isso acontece por algumas questões. Por exemplo, se você está mandando um produto que está incompleto, ou seja, digamos que falte foto no seu produto, digamos que falte peso ou medidas, ele não vai subir para o canal. Ele vai ficar retido numa rotina dentro do Vitrina chamada listagem de erros, ok? Na listagem de erros, você vai conseguir acompanhar exatamente o que falta para esse produto, para aquele canal. E aí, você sabendo disso, obviamente você precisa resolver o que está acontecendo de erro, e nessa mesma rotina de listagem de erros, você consegue reenviar. Isso é algo bem legal, porque no Vitrina a gente não fica tentando mandar para o canal produtos com erro o tempo todo, tá? Essa rotina, ela retém o produto por conta da falta de informação, até que você resolva, e aí se você resolver, você mesmo pode reenviar esse produto, ou no final do dia, durante a madrugada, essa rotina ela também roda de forma automática. Se você não quiser esperar, você consegue rodar. Se você quiser esperar de um dia para o outro, ela vai rodar automaticamente. Nesse caso, o produto estando completo, ele vai seguir para o canal. Tá? Em alguns casos, isso ocorre quando o produto está incompleto, ok? Então ele nem saiu do Vitrina para ir para o canal. Agora pode acontecer também de ele ser enviado para o canal e o canal recusar esse produto por algum critério comercial. Você está colocando para vender num determinado canal um produto que aquele canal não aceita, e aí ele pode recusar o seu produto. E aí você também pode verificar isso na listagem de erros e tomar uma decisão sobre o que fazer. Se você realmente entendeu e aquilo não é vendável naquele canal, você pode tirar esse produto do cluster. Lembre-se que a rotina de cluster é a ponte, né, entre o Vitrina e o canal. Se você coloca no cluster, o produto vai para o canal. Se você retira do cluster, esse produto não vai mais para aquele canal ou ele vai ser retirado da venda. Outra coisa que acontece são os canais que têm categorização. Bom, se o canal tem categorização e você já colocou o produto no cluster, o próximo passo é você categorizar esse produto. Essa categorização, existe uma rotina para isso. Ali no nosso menu chama-se Gestão de Categorias. E aí você vai encontrar ali somente os canais que têm essa obrigatoriedade, onde você coloca o produto, você vai ter o produto que está no cluster e você vai ter a árvore de categorias. E você promove esse processo de associação do produto com a categoria via tela, via rotina de importação em massa, operações que vão te ajudar a acelerar esse fluxo. Somente depois que você categorizar o produto, é que esse produto está apto a subir ao canal. Antes disso, ele fica pendente até que você... Depois que ele está apto a subir para o canal, e o canal está ativo, aí acontecem aqueles mesmos momentos que eu falei anteriormente sobre recusa, sobre problemas, né? Isso é bem importante observar. No caso do Mercado Livre, ainda tem uma rotina nossa, que chama-se ficha técnica do Meli, que é exatamente para você... Muitas vezes, até antes de categorizar o produto, né? Você colocou o produto no cluster, tá? Você pode ter colocado o produto no cluster já, mas você não categorizou ele ainda. E nesse caso, você vai categorizar esse produto nessa rotina, também produzindo os campos da ficha técnica, tá? Tem um manual específico sobre esse tema, lá na nossa área de base de conhecimento, falando sobre preenchimento dos campos da ficha técnica do Mercado Livre. É uma rotina somente para esse processo, onde você pode produzir campos da ficha técnica e já categorizar o produto, ou
você pode simplesmente, se ele já está na categoria, e você quer colocar agora os campos da ficha técnica, você também consegue. Só basta lembrar que, se o produto já está na categoria e ele já foi para o Mercado Livre, ele já está lá à venda, e você quer agora preencher os campos da ficha técnica, você consegue, mas é importante observar que precisa fazer o update desse produto no Mercado Livre, tá? Tem lá também um manual tratando desse ponto sobre update. O Mercado Livre é um canal que ele aceita update para alguns momentos, tá? Se o seu produto, por isso que é importante observar, antes de subir o produto para o Mercado Livre, ele tem que estar o mais completo possível, porque muitas vezes, depois que ele já está lá, dependendo da circunstância, você não consegue mais alterar o cadastro. Você precisaria fazer um outro cadastro, ok? Então, esse momento faz com que o seu produto suba para o canal. Alguns canais também recebem o seu produto e ele entra num processo de análise. O Vitrina tem como saber quanto tempo isso demora? Não, porque o canal, muitas vezes, ele recebe o seu produto e aí ele vai verificar critérios comerciais, ele vai verificar conteúdo, e só depois é que ele vai publicar o seu produto. Então é importante entender que lá no Vitrina você tem o status do produto do momento em que ele nasceu, no momento que ele foi publicado. Se você verificar o produto está em análise, é porque o canal ainda não publicou esse produto. Você pode aguardar, ou você pode ir também abrir um chamado junto ao canal e questioná-lo sobre o tempo de publicação. A gente recomenda que você faça isso, por quê? Porque como o volume de operação dos canais geralmente é alto, tá? Muitos produtos chegam, tá? Então quanto mais você também manter esse contato ali com o canal, isso pode te ajudar a acelerar o processo de publicação, ok? Isso é uma coisa que pode ser bacana para a sua operação. Seu produto foi à venda, agora ele está disponível na vitrine, né, da loja, ele está lá, agora tudo correto. Tem um ponto ainda que alguns canais possuem, e que nós não falamos aqui ainda, mas eles são importantes. Alguns canais, eles só publicam a sua loja quando todo o processo está concluído. E aí você vai notar que existem alguns canais que, para isso acontecer, você tem que ter uma tabela de frete, porque senão o seu produto ele não fica disponível para os compradores. Esses canais, geralmente, isso acontece porque eles não têm um contrato próprio com transportadoras, com correios, então acaba sendo um cenário que depende diretamente da sua tabela de frete, e ela pode estar dentro do Vitrina. Existe lá também um menu chamado, lá dentro de pedidos, chama tabela de frete, e lá você consegue colocar a sua tabela de frete offline, ou seja, existe um modelo que você pode preencher com todos os dados, range de CEP, peso, né? O range de peso, a parte de prazo, a parte de preço, e aí você sobe essa tabela dentro do Vitrina. Você pode subir quantas tabelas você quiser, não existe uma limitação para isso. Existe também como o Vitrina ir até os Correios e buscar a sua tabela de frete dos Correios. Isso acontece porque a gente não cota diretamente nos Correios. O tempo de resposta à cotação dos Correios acaba sendo muito alto e, às vezes, há o abandono do carrinho. E aí o comprador não adquire o seu produto por conta da demora do retorno, no custo e no prazo, né, para ser entregue. Então a gente busca sua tabela de frete, traz para o Vitrina, e aí a gente gera a tabela de frete no nosso modelo, mas com base nos dados do seu contrato dentro dos Correios, por exemplo. Tá? Então nós temos isso, e nós temos outras integrações com serviços adicionais, e elas têm custo por serem adicionais, que são integrações com getters de frete. Você pode usar aqui a Frenet, a Interpost. Caso você use algum outro getter de frete que ainda não temos aqui, você pode solicitar à nossa equipe uma análise de viabilidade e implementação para que a gente possa promover essa integração para você. Usando o getter de frete, o processo basicamente é quase o mesmo, só que daí nesse caso a gente vai lá no getter de frete para pegar a sua cotação para retornar ao canal de venda. Ok? Existe também na nossa área de transportadoras a parte do CIGEP Web. Esse é um serviço adicional
quando você precisa imprimir etiquetas, PLP, para promover o processo de despacho por conta, né? Ou seja, o custo do frete é seu, e aí você quer promover o envio dos compradores usando a sua etiqueta, ok? Os outros processos são aqueles processos de canais que têm contrato próprio. Nesse caso, você não precisa ter uma tabela de frete no Vitrina, porque você vai trabalhar com o método do canal, que a gente chama, né? Então, o Mercado Livre, por exemplo, ele usa uma rotina chamada Mercado Envios. Magalu, existe Magalu Entregas. Americanas também tem um processo deles, aonde quando o seu produto vai à venda e houve a venda, o processo do frete, o custo do frete, apesar de ser pago às vezes pelo comprador, né, todo esse caso, você ganha uma etiqueta. Essa etiqueta, ela pode ser impressa lá no portal do canal ou dentro do Vitrina. A gente vai falar um pouco mais dessa questão dos pedidos num próximo vídeo, mas é importante você entender que o Vitrina está apto a trabalhar com os dois modelos. Tabela de frete do nosso lado ou método de envio do canal, ok? Então fique ligado no próximo vídeo para a gente falar desses temas sobre pedidos. Ainda sobre produtos, de maneira geral, nós temos muitas funcionalidades dentro do Vitrina, muitas funcionalidades. Mercado Livre é um dos canais que nós temos mais funcionalidades exatamente porque ele é um canal que demanda muita complexidade. No Mercado Livre, você pode trabalhar com multicontas dentro do Vitrina ou até mesmo com multi-anúncios. Cada um desses momentos está descrito na nossa tabela comparativa de planos, onde você consegue entender se aquele plano que você contratou tem ou não essa funcionalidade, mas é possível executar essas ações dentro do Vitrina. Ou seja, eu posso ter mais de uma conta do Mercado Livre e essas contas do Mercado Livre eu posso ter multi-anúncios. Aquele mesmo produto que eu vendo, num anúncio, eu posso ter mais anúncios do mesmo produto. A gente chama isso de multi-anúncios. Então, nesse caso, dentro do Vitrina é possível fazer. Dentro do Vitrina você vai encontrar muitas funcionalidades, como acompanhamento do seu log, ou seja, toda a movimentação que acontece de produto, de pedidos, está dentro de uma rotina de log, monitoramento do log. Você também tem a parte de rotinas, que é para verificar tudo que está rodando dentro do seu sistema com relação ao tempo que iniciou, o tempo que terminou, qual é a próxima ação a ser executada. Você tem autonomia de acompanhar também essa tela. Você tem relatório de movimentação de estoque, de preço, de status, onde a gente acompanha via ferramenta se o teu estoque subiu, se o teu estoque desceu, se o teu preço mudou, se o produto foi bloqueado. Isso tudo está dentro da sua tela do Vitrina. Temos outras tantas funcionalidades, como agrupamento e desagrupamento de produtos, nós temos a associação manual com o Mercado Livre, nós temos a parte de entrada de imagens. Todos esses detalhes são para que a sua operação ela flua de uma maneira mais bacana possível, mais redondinha possível, porque a gente sabe que trabalhar com e-commerce, trabalhar com marketplace é uma atividade que exige acompanhamento, exige uma série de processos. E nós trabalhamos aqui exatamente para possibilitar isso para você. A contrapartida é a necessidade que você tem também de entender ali a questão dos manuais, da operação, dos vídeos, e acionar a nossa equipe quando você tiver alguma dúvida sobre isso, para que a gente possa te ajudar, mas sempre lembrando que a primeira base, o primeiro processo é acessar os nossos materiais, ok? Então, obrigado e até o próximo vídeo, pessoal.